pode e quem não pode fazer contribuições atrasadas ao INSS. Eu sou Di Carvalho, advogado previdenciarista do canal Fala Comigo. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, dê o seu like, ative o sininho para futuras notificações. Quem não deve fazer contribuições ou não pode fazer contribuições atrasadas são aqueles empregados CLT, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o antigo autônomo que presta serviço às empresas. A responsabilidade de fazer isso é da empresa, não é do segurado, não é do contribuinte. Aquele também que exerceu atividade rural até 1991, esse também não tem que fazer nenhuma indenização ou pagar atrasados ao INSS. Basta também comprovar o seu tempo de atividade no meio rural até 1991, através de documentações. Quem pode pagar atrasado? O contribuinte facultativo. Esse sim, ele é opcional, não é obrigado, mas muitas das vezes a pessoa que não tem remuneração, porque o contribuinte facultativo é só para aqueles que não têm remuneração, mas querem garantir os direitos previdenciários, querem garantir uma aposentadoria, então ele faz o recolhimento, faz as contribuições ao INSS para futuramente garantir e ter o seu direito de segurado também. Então eles podem pagar atrasado até no máximo 6 meses, e eles se encaixam em 3 tipos de alíquotas. A primeira é de 20% sobre o salário mínimo até o teto do INSS. Essa categoria de 20%, eles garantem todos os direitos da Previdência Social e podem aposentar tanto por tempo de contribuição, como também por idade. E ainda podem emitir a CTC. Agora, na alíquota de 11%, ele tem os direitos reduzidos. Ele só aposenta por idade e não pode emitir a CTC. O restante dos benefícios que a Previdência garante, ele abarca também. Temos também a alíquota de 5%. Ela é bem restrita, bem específica, visando especialmente as donas de casa que trabalham no seio familiar, sem remuneração, trabalhando ali para as famílias, mas que querem garantir os seus direitos previdenciários e futuramente ter uma aposentadoria. Então elas têm a opção de pagar nessa alíquota de 5%. Porém, a família não pode ter uma renda acima de 2 salários mínimos e tem que estar cadastrada no CAD único. Os estudantes também, aqueles que estão às vezes fazendo uma faculdade, podem também pagar na alíquota de 5%, como facultativo. E o MEI, que é o microempresário, também encaixam nessa alíquota de 5%. Só aposentam por idade. Porém, se quiserem aposentar por tempo de contribuição, eles precisam fazer a complementação de 5% para 20% do salário mínimo. E aposentam também somente com um salário mínimo. Tanto o estudante, a dona de casa, o MEI, que pagam na alíquota de 5%, eles garantem uma aposentadoria futura somente de um salário mínimo. E essa categoria, eles podem atrasar no máximo 6 meses. Porque se passar de 6 meses, eles perdem a qualidade de segurado e perdem a carência. Agora, o contribuinte individual, esse não. Ele pode pagar atrasado a qualquer tempo. Em alguns casos, ele vai precisar comprovar a atividade. Pagamentos até no máximo 5 anos de atrasado, não tem que comprovar atividade nenhuma. Basta apenas gerar as guias através da Receita Federal, através do INSS e fazer os pagamentos. Em certos casos, há necessidade sim de comprovar atividade. Como, por exemplo, contribuições retroativas. A primeira paga em dia, aí sim, vai precisar comprovar atividade. Períodos anteriores ao cadastro. Às vezes a pessoa faz o cadastro, mas já exercia uma atividade remunerada e gostaria também de incluir esse tempo. Para isso, ele vai ter que comprovar a atividade
através de documentação, recibos, notas, e pediu ao INSS o reconhecimento desse tempo, antes de fazer qualquer pagamento. Esse é o primeiro passo. Você precisa cadastrar no INSS, pedir o reconhecimento da atividade que você exercia, anterior ali àquele tempo que você quer comprovar. Depois que o INSS validar esse tempo, que você vai gerar as guias e fazer o pagamento. Porque se você faz o pagamento, depois vai fazer o seu reconhecimento lá daquela atividade, a validação daquela atividade, e o INSS não valida, não reconhece, você vai perder o seu dinheiro. Você vai jogar dinheiro fora. Às vezes a pessoa trabalhou há muitos anos atrás e quer agora comprovar aquele período para que ele possa aposentar mais rápido ou garantir uma aposentadoria melhor. Aí ele vai querer pagar aqueles atrasados. Para isso, ele vai ter que comprovar a atividade daquela época, o que é muito difícil, porque geralmente as pessoas não têm tantos documentos guardados. E se conseguir, vai ter que pagar juros e multa dos períodos acima de 5 anos, o que vai levar um valor muito alto, porque o cálculo é diferente. Entendeu? O cálculo é totalmente diferente de 5 anos para cá. Então isso vai gerar um valor muito alto e às vezes não compensa, sem contar ainda o risco do INSS não reconhecer esse período. Então, se você gostou, dê o seu like, não esqueça de fazer a sua inscrição e até o próximo vídeo.